TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. Hoje daremos destaque à moradia em Petrópolis. Divulgado também nesta sexta-feira, o novo boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz aponta para a manutenção do alto número de internações entre o público infantil causadas por síndrome respiratória aguda grave em todo o país. O estudo mostra que em 13 das 27 unidades federativas, o sinal de crescimento de casos está concentrado fundamentalmente nesta faixa etária. Todas as 5 empresas de ônibus que operam no transporte público em Petrópolis foram notificadas pelo Corpo de Bombeiros por não cumprirem as normas de segurança contra incêndio e pânico. Na semana passada, os bombeiros fizeram uma vistoria em garagens e oficinas das empresas de ônibus em todo o estado para verificar o cumprimento das normas. 55 locais foram notificados. Na economia, em março de 2023, a produção industrial nacional cresceu 1,1% quando comparado a fevereiro, na série com ajuste sazonal. E 11 dos 15 locais pesquisados tiveram taxas positivas. O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ganhou uma nova emergência pediátrica, que passou de 9 para 16 leitos. E na última quinta-feira, policiais civis e militares realizaram uma operação contra a prática de soltura de balões em 3 bairros do Rio. Pelo menos 3 pessoas foram presas. A ação foi desencadeada após um levantamento de denúncias encaminhadas pelo programa Linha Verde do Disque Denúncia. O diálogo com o objetivo de discutir medidas para ampliar as políticas públicas em Petrópolis voltadas à moradia. Eu sou Richard Stutzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate ao vivo para você. Não deixe também de nos acompanhar pelas nossas redes sociais, TVC Correio da Manhã no YouTube e também no Facebook. E, é claro, também em Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis, Paraíba do Sul e Nova Friburgo. Você também é nosso convidado especial para participar aqui. Fim de semana está chegando e a gente vem com muita informação para essa edição. A gente vai começar o programa de hoje com o nosso noticiário e a gente vai falar sobre educação, porque o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, por meio da terceira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da capital, obteve decisão judicial favorável em ação civil pública movida em face do Estado do Rio de Janeiro, visando a adoção das providências administrativas necessárias com vistas à efetiva ampliação do número de nutricionistas para a execução do Programa de Alimentação Escolar, o PAI. A juíza Lízia Maria da Rocha Mesquita, titular da Primeira Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da comarca da capital, determinou que o Estado então contrate, no prazo de 180 dias, nutricionistas para a execução do PAI, em quantidade compatível ao número de alunos da rede pública de ensino e com carga horária mínima mensal de 30 horas semanais, em cumprimento ao disposto no artigo 10 da Resolução número 465 de 2010 do Conselho Federal de Nutrição, sob uma pena multa diária de R$ 10.000 a serem corrigidas até a data do pagamento. A Secretaria de Estado de Educação reconhece que o quadro de nutricionista é composto por apenas 2 servidoras, o que acarreta na redução das inspeções técnicas às unidades educacionais da rede estadual de ensino, já que as visitas ficam limitadas à necessidade de atendimento. Além disso, o relatório do Conselho Estadual de Alimentação Escolar concluiu que a execução dos cardápios precisa ser supervisionada. No entanto, o número de nutricionistas para atendimento de toda a rede precisa ser revisto. A gente vai acompanhar esses dados e vamos ver se essa ampliação vai ser adotada, né? Mas vamos falar sobre economia, porque a produção industrial nacional cresceu 1,1% quando comparada a fevereiro. Dos 15 locais pesquisados, 11 apresentaram taxas positivas. O analista Bernardo Almeida, do IBGE, comenta sobre os índices obtidos.
Na passagem de fevereiro para março de 2023, a indústria nacional atinge crescimento de 1,1%. Em termos regionais, 11 dos 15 locais pesquisados seguem o mesmo movimento da indústria, ou seja, obtendo resultados positivos. Como principal influência positiva sobre o resultado nacional, nós temos a indústria do Rio Grande do Sul, com crescimento de 5,6%. O setor de veículos automotores foi o setor que mais influenciou o resultado dessa indústria. Em segundo lugar, em termos de influência, nós temos a indústria do Amazonas, com crescimento de 8,7%. O setor de outros equipamentos de informática, produtos eletrônicos e produtos ópticos foram aqueles que mais influenciou o resultado da indústria amazonense. Já no lado negativo, nós temos como principal influência sobre o resultado nacional a indústria do Paraná, com uma queda de 1,3%. O setor de produtos de madeira foi o setor que mais influenciou esse resultado da indústria paranaense. Em segundo lugar, em termos de influência negativa, nós temos a indústria de Santa Catarina, com uma queda de 1,4%. O setor de vestuário foi o setor que mais influenciou o resultado da indústria catarinense. Então, os índices para você, mais uma vez, a gente sempre traz aqui, essa movimentação em diversos setores, que movimentam a economia do país. Divulgado nesta sexta-feira, o novo boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, aponta para a manutenção do alto número de internações entre o público infantil causadas por síndrome respiratória aguda grave em todo o país. O estudo mostra que, em 13 das 27 unidades federativas, o sinal de crescimento de casos está concentrado fundamentalmente nessa faixa etária. No quadro de estádio geral, em 19 das 27 unidades, há sinais moderados de crescimento na tendência de longo prazo, quando são analisadas as últimas 6 semanas, e de curto prazo, também quando são analisadas as últimas 3 semanas. A análise tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe, o CIVEP-Gripe, até o dia 8 de maio, sendo referente à semana epidemiológica 18, de 30 de abril até o dia 6 de maio, que foram analisados esses dados. Os resultados laboratoriais por faixa etária apontam predomínio dos casos positivos para a SARS-CoV-2 na população adulta, embora mantenha quedas em diversos estados. Em contrapartida, mantém o sinal de aumento de casos associados ao vírus da influenza A e B. Entre as crianças pequenas, permanece o predomínio de casos associados ao vírus sincial respiratório, o VSR, o que mantém o número de novas internações em patamares elevados nesse público. O vírus sincial respiratório, para quem não sabe, são voltados a gripe, resfriado, esse tipo de vírus, ok? Referente ao ano epidemiológico de 2023, já foram notificados 59.675 casos de síndrome respiratória aguda grave, sendo 39,6% com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório e 45,3% negativos, e ao menos 9,1% ainda aguardam o resultado. Todas as 5 empresas de ônibus que operam no transporte público de Petrópolis foram notificadas pelo Corpo de Bombeiros por não cumprirem as normas de segurança contra incêndio e pânico. A semana passada, os bombeiros fizeram uma vistoria em garagens e oficinas de empresas de ônibus em todo o estado para verificar o cumprimento das normas. 55 locais foram notificados. Em Petrópolis, além da garagem da Petroita e Cascatinha, na Rua Coronel Veiga, onde ocorreu um incêndio no dia 9 de maio, quando foram destruídos mais de 70 ônibus, há outras 3 empresas em operação. A Cidade das Hortênsias, cuja garagem fica localizada no Carangola, Cidade Real, que fica localizada na Estrada do Independência, e Turpe, que fica na BR-040 em Itaipava. Nesta semana, o Correio Petropolitano mostrou a preocupação de moradores do entorno da garagem da Petroita e Cascatinha. Todas as edificações e áreas de risco no estado devem funcionar de acordo com as normas do Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros, que vão desde a disponibilização de aparelhos extintor, hidrante urbano, plano de emergência contra incêndio e pânico e brigada de incêndio. A reportagem do Correio apurou também que em toda a extensão da Rua Coronel Veiga até o local do incêndio,
não há hidrante urbano. No dia do incêndio, além de caminhão-pipa, os bombeiros utilizaram água de piscina de residências próximas para controlar as chamas. Na ocasião, os militares informaram que tiveram dificuldade no combate devido à falta de sistema preventivo na localidade e ressaltou que o procedimento de uso de água de piscina é normal por ser uma fonte de captação de água. A segunda Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Petrópolis instaurou, no dia 15 deste mês, um inquérito civil para apurar as condições da frota emergencial utilizada em substituição aos ônibus danificados por um incêndio na garagem da Petroita, na madrugada do dia 9 de maio. No incêndio, parte da frota, que atende aí 40% das linhas de ônibus em Petrópolis, foram afetadas. A gente, lógico, tem acompanhado isso tudo. A promotoria expediu, inclusive, um ofício à Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, para que remeta, no prazo de 5 dias, um relatório circunstanciado da frota utilizada em caráter emergencial pelas empresas, com a indicação das condições de segurança e conforto, bem como idade dos veículos. Além disso, requereu informações sobre a contratualização dos veículos, esclarecendo se pública ou privada, encaminhando, se pública, o respectivo instrumento, e ainda informações sobre o arranjo das linhas atendidas pelos veículos incendiados, com horários, frequência e alterações de percurso, entre outros dados. A gente sabe que, na verdade, que muitos desses ônibus que chegaram estão irregulares, né? Alguns já passaram do limite de operação aqui em Petrópolis, que é de 11 anos, outros, inclusive, como foi no Correio Petropolitano hoje, no nosso jornal impresso, foi feita uma crítica a respeito sobre a falta de acessibilidade. Alguns deles não têm, inclusive, aquele elevador. Enfim, dentre outras questões que a gente vai continuar acompanhando aqui, ainda muito para analisar sobre esse caso. Mas a gente vai mudar de assunto, porque o Eric já está aqui com a gente no estúdio para falar sobre o novo CRAS que vai ser inaugurado em Pedro do Rio. E ele traz essas informações para a gente, né, Eric? Boa tarde para você. Boa tarde, Richard. Exatamente. Pedro do Rio terá o seu primeiro CRAS. Para quem não sabe, CRAS é um equipamento da prefeitura voltado para famílias em situação de vulnerabilidade. É por lá que as famílias podem se cadastrar para receber benefícios sociais, como o aluguel social, por exemplo. O CRAS de Pedro do Rio será na estrada União Indústria e a inauguração está prevista para acontecer até o mês de junho. É legal também frisar que a unidade será uma homenagem ao ex-vereador Zoca, que faleceu em 2022. Agora, Eric, além disso, são quantas unidades que hoje Petrópolis tem do Centro de Referência e Assistência Social? Em Petrópolis, Richard, são 9 unidades espalhadas pelo município para facilitar o acesso da população. São elas: Centro, Alto da Serra, Independência, Quitandinha, Carangola, Correias, Itaipava, Madame Machado e Posse. Perfeito. Então você que está nos acompanhando aí, é morador de Pedro do Rio, fique atento justamente a essa inauguração. A gente espera que realmente seja feita e que a população possa ter ali os atendimentos, né, voltados não só ao aluguel social, por exemplo, mas também a outros benefícios como do governo federal, Bolsa Família, enfim, dentre outras questões. Eric, obrigado pelas suas informações, bom fim de semana. Eu que agradeço. Para você que está nos acompanhando, entre os dias 23 e 25 de maio, pessoas de todo o Brasil podem participar gratuitamente da 7ª edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos da Estácio aqui em Petrópolis. Durante a realização do evento, serão ofertadas mais de 100 mil vagas em grandes companhias de todo o país, com oportunidades presenciais, híbridas ou até mesmo remotas, além de vagas com ou sem experiência de diploma. Alunos, ex-alunos, estudantes de todas as partes do país, mesmo sendo de outras instituições, e profissionais que buscam a recolocação ou até mesmo que desejam ficar antenado com as tendências do mercado de trabalho, vão concorrer a uma das oportunidades de emprego ou então estágios. Durante 72 horas de feira, será possível conversar com o RH das marcas empregadoras e assistir a 12 lives, que darão ferramentas para que os participantes possam se preparar para os processos seletivos. No site você pode conferir a inscrição completa, basta você acessar o site da instituição da Estácio, você vai lá ou então pesquisar por Feira de Empregos e Estágio para você acompanhar e fazer a sua inscrição, viu?
Na última quinta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou que o Pico do Couto em Petrópolis entrou no ranking dos locais que registraram as temperaturas mais baixas de todo o país. Com a chegada dos ventos mais frios, os moradores da cidade imperial já estão sentindo o impacto dessa transição do outono para o inverno. O Pico do Couto é uma montanha localizada na Serra dos Órgãos, em Petrópolis, com 1.685 metros de altitude. É considerado o segundo ponto mais alto da Serra Fluminense, perdendo apenas para o Pico da Pedra do Sino. Para os meteorologistas, a localização elevada do pico é utilizada para obter informações sobre as condições climáticas da região, como temperatura, umidade, pressão atmosférica e ventos. E nesta semana, o local tem registrado temperaturas que estão entre as mais baixas de todo o país. Na quarta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia constatou que o local registrou a mínima de 6,9 graus. E nesta quinta, já foi registrada a mínima de 6,5. Durante o outono, Petrópolis costuma apresentar temperaturas mais amenas do que no inverno. Mas ainda assim, pode fazer frio no município, especialmente durante as noites e madrugadas. Dados recentes do INMET indicam que as temperaturas costumam oscilar entre a mínima de 10 e 20 graus, mas em dias mais frios podem chegar a valores próximos aos 5 graus. Eu acho que esse ano o outono entrou bem frio. Tá bem um pouquinho geladinho, ventinho geladinho. Eu sou petropolitano, eu não consigo me acostumar com esse frio, entendeu? Sou petropolitano, moro aqui a vida toda e eu mesmo não me acostumo. Tem quem goste, tem quem não goste. O INMET informou ainda que aqui em Petrópolis, nessa sexta, sábado e domingo, as temperaturas vão continuar baixas, podendo chegar à mínima de 10 graus. E é bom preparar o casaco, porque o Instituto informou que a névoa úmida vai ser predominante durante o final desta semana, com possibilidade de chuva na parte da noite de sexta-feira. Apesar do frio impactante, esta época é considerada frio na pele. O inverno tem o início oficial marcado para o dia 21 de junho. É mais frio, é. Eu não sou de usar isso aqui, ó. Não sou de usar isso aqui que eu tô. Tá mais frio. Você gosta do frio? Gosto assim. Esse frio assim tão intenso não. Aquele frio mais assim 20 graus, sabe? 22 graus, acho bem legal. 22 graus não é lá tão frio assim, né, gente? Mas realmente tem quem goste, tem quem não goste. Eu particularmente já sou daqueles que preferem as temperaturas mais elevadas, 25 até 30 graus ali, para mim é o adequado. O Guilherme está aqui com a gente, ele vai falar sobre um outro tema, mas para você, Guilherme, você prefere frio, calor? Eu até sou um pouquinho fã do frio. Não muito frio, mas também não muito quente, aquele ali mais ou menos que tá agora, um pouquinho mais quente, tá ótimo por mim. Tá certo. Bom, o Guilherme está aqui com a gente, ele vai falar sobre um outro tema importante também, que é uma campanha que o INEA está lançando, Fumaça Zero, não é isso mesmo, Guilherme? É isso mesmo, tem a ver tudo com essa questão do tempo agora, sim, com essa chegada do outono, já indo para o inverno, é algo que tem que ser discutido, que é o quê? As queimadas. As queimadas são um problema recorrente nessa época do ano, é a alta dessa ocorrência, e o INEA, desde 2020, realiza a Operação Fumaça Zero, que o INEA já anunciou que a partir da semana que vem, quinta-feira, dia 25 de maio, vai iniciar a operação esse ano. Mas o que é a Operação Fumaça Zero? O INEA, por meio dessa operação, oferece nas suas unidades de conservação, em regiões e em regiões próximas a unidades de conservações, escolas, comunidades, oferece ações como educacionais, né? Ações de conscientização para a população ter essa questão, esse cuidado, entender um pouquinho esse cuidado que tem que ter e um pouco desses riscos das queimadas durante esse período. A operação já até iniciou nas unidades de conservação, a campanha busca essa questão da prevenção dos incêndios, com realização de notificações preventivas. É algo que eles batem bastante, essa questão da notificação preventiva, e eles realizam essas notificações tanto para os moradores próximos às unidades e as unidades.
Além disso, a operação também coordena esforços de órgãos como a Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros, que são órgãos que já discutem, já trabalham esse tema de queimadas. Então, durante a Operação Fumaça Zero, tem todo esse trabalho também, essa coordenação entre os órgãos. Em 2022, no ano passado, durante a operação, o INEA realizou mais de 900 notificações preventivas de incêndio. Então a gente fica atento para a operação desse ano, que já começa na semana que vem. Com certeza, Guilherme. Esse período agora, a gente sabe que até é um ano que vai ter uma escassez de chuva maior, Sim. O que gera uma preocupação aí para todos. É claro, a gente deixa essas orientações aqui para você. Guilherme, obrigado pelas suas informações. Nada, igualmente. Para você que está nos acompanhando, fica até aqui a dica e orientação a respeito sobre esse tema, que é o seguinte: evite jogar bitucas de cigarro próximo à vegetação. Além disso, evite também a queima de lixo ou a queima do lixo natural. Isso pode desencadear num incêndio de grandes proporções. E claro, nunca tente combater o fogo. Ligue para o Corpo de Bombeiros, para a Defesa Civil. Eles têm essa preparação adequada para fazer esse tipo de combate. E como a gente falou justamente sobre fogo, a gente continua abordando essa questão, porque na última quinta-feira, policiais civis e militares realizaram uma operação contra a prática de soltura de balões em 3 bairros do Rio. Pelo menos 3 pessoas foram presas. A ação foi desencadeada após um levantamento de denúncias encaminhada pelo programa Linha Verde do Disque Denúncia. Segundo os agentes, na estrada Boiúna, na Taquara, foi encontrado um homem ligado a grupos de baloeiros que atuam na região. Durante as diligências, foi encontrada uma oficina anexa ao imóvel principal, sendo encontrados materiais para a fabricação de balão, papéis finos de cores diversas, armação circular que serve para criar a boca do balão e também um balão em formato de Zeppelin. Em Honório Gurgel, outra denúncia do Linha Verde auxiliou nos policiais. Dessa vez, a rua Bagdá foi estourada uma grande fábrica de balões, sendo o responsável preso. No local foram apreendidos um balão de 40 metros, outro com cerca de 28 metros, 9 fogos de artifício, varetas de madeira, papéis finos de diversas cores, papel cartolina, varetas de isopor, 16 armações confeccionadas em pinos próprios para adaptar fogos de artifício, além de 88 flechas de bambu, diversas buchas, 3 colas, grande quantidade de cilindro para lanterna de balão, rolo de corda sisal, fitinhas de papel, rolos de fita adesiva, além de outros produtos e armações metálicas que são utilizadas na boca do balão e no rolo do pavio. Já em Curicica, na rua Glauber Rocha, as informações do Linha Verde levaram os policiais a realizar a prisão de mais um suspeito, além de arrecadarem 240 apitos com vara, 720 morteiros, diversos outros explosivos não identificados e grande quantidade de pequenos copinhos que são utilizados como adorno de balões. 2 caixas de isopor contendo papel fino, 2 carretéis de nylon, planilha de controle de pagamento, uma das pastas com medidas e instruções para a confecção dos balões, além de rolos de fita, isolante, troféus e 19 balões diversos e de diversos tamanhos, além de maçarico, armação, entre outros produtos. Todos os presos e materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, onde a ocorrência foi registrada. A gente lembra para você que soltar balão é crime e gera uma consequência muito ruim para todo o meio ambiente, para a fauna, para a flora e, claro, também, como a gente já até comentou aqui, possivelmente por um escorregamento em período de chuva. Na última quarta-feira, o governo do estado anunciou que o tradicional Teatro Santa Cecília em Petrópolis vai ser revitalizado. O projeto foi idealizado pelos diretores do Santa Cecília, Sabrina Kurgit e Paulo Lopes, e a ação foi concedida por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. O investimento tem um valor médio de R$1,5 milhão. O Teatro Santa Cecília em Petrópolis é um dos mais antigos e importantes espaços culturais da cidade imperial. Fundado em 1955, o local recebe até hoje nomes importantes do cenário artístico. O prédio que abriga o teatro é tombado pelo Conselho Municipal de Tombamento Histórico, Cultural e Artístico de Petrópolis. E também é sede da Escola de Música Santa Cecília, a primeira do segmento na cidade. E agora foi anunciado que o edifício receberá ainda este ano obras de revitalização.
O projeto, que teve início em 2021, foi desenvolvido pelos diretores Sabrina Corgucci e Paulo Lopes e vai ser patrocinado pela concessionária de energia Enel, pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e vai ter investimento de R$1,5 milhão de reais. De acordo com os diretores do espaço, o principal objetivo do projeto é democratizar a cultura por meio de todo o estado, para que novas plateias sejam formadas. O teatro, ele tecnicamente é muito bom, mas ele precisava, de fato, se modernizar, né? Tanto na parte da caixa cênica, quanto a parte de acessibilidade, conforto também para o público, para as produções, e foi assim que surgiu a ideia. E também, principalmente, para as pessoas voltarem, né, a olhar para esse espaço como realmente um equipamento de cultura. A secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Daniele Barros, informou que a revitalização vai ser essencial para que Petrópolis seja um polo de referência cultural. De acordo com Paulo e Sabrina, as obras têm o objetivo de modernizar, tornar mais acessível e adequar o espaço para receber espetáculos e turnês de produções culturais de todo o Brasil. A gente olhou para esse espaço e entendeu, tipo assim, não, ele precisa de mais, ele precisa de luxo, de glamour, no melhor sentido da palavra, né? Não de classe, enfim, mas no sentido da nobre arte, né? do espetáculo, e muito importante também, de fazer com que circulação e também passe a fomentar a economia da cidade, a economia turística, a economia gastronômica, a economia da cultura, de geração de emprego, das pessoas poderem inserir, né, tipo, vou ao teatro, não só vou ao cinema. Exatamente. Tudo isso eu acredito que seja o maior potencial ainda a ser desenvolvido. Eu acho que a gente pode muito mais, e realmente é a forma como a gente vê esse espaço, esse teatro, a importância para Petrópolis e também para toda a região. De acordo com o governo do estado, só em 2023 já foram investidos aproximadamente R$45 milhões através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Além do Teatro Santa Cecília, também foram divulgados no Diário Oficial investimentos na Flu Music e no Festival Aleluia. Essa é a Lei de Incentivo à Cultura, ampliando e democratizando cada vez mais o acesso e oportunizando as cidades do estado do Rio de Janeiro a executarem o seu papel de cultura dentro da nossa sociedade. Os diretores informaram ainda que esperam que o projeto sirva como um pontapé para que as pessoas invistam em Petrópolis e informaram que a revitalização do espaço vai contribuir para que a programação cultural seja ainda mais robusta. O que não nos falta é ousadia. E a ousadia é o que nos move, é o que nos locomove dentro da nossa profissão, né? Nós somos artistas, Paulo não deixa de ser artista também, e o artista, ele precisa disso, ele precisa de projetos, ele precisa de muito amor no coração, desafios e ousadia de inovar, né? Então a gente tem muito essas diretrizes, digamos assim, enraizadas aqui nesse projeto. Então, acho que é isso. A gente tem sim um objetivo, não sei vamos ser os maiores, não sei, mas que a gente faça parte, né? Que a gente contribua para sermos mais uma opção. O Detran RJ realiza neste sábado um mutirão especial para serviços de habilitação em 21 postos da capital e também da região metropolitana e no interior do estado do Rio. Serão oferecidas ao todo 2.150 vagas para renovação da carteira de habilitação, emissão da segunda via da CNH, entre outros serviços. As vagas vão estar disponíveis para agendamento no site do Detran em www.detran.rj.gov.br. Lembrando que para realizar o serviço de habilitação, o usuário precisa ter pago o Duda correspondente. O boleto pode ser obtido no site do Bradesco em bradesco.com.br. Em Petrópolis, esse serviço vai funcionar de 8 da manhã até o meio-dia, viu? O Detran também vai realizar, nesse sábado, um mutirão para serviços de identificação civil. Desta vez, serão 57 unidades em todo o estado do Rio, que vão disponibilizar a primeira e a segunda via do documento de identidade,
além da emissão da carteirinha SEAP. As vagas também devem ser agendadas, né, pelo site do Detran, como a gente comentou, detran.rj.gov.br. Nas unidades da nossa área de cobertura, em Nova Friburgo, em Petrópolis, em Três Rios e Partido Alferes, esse serviço também vai ser oferecido. Em todas as cidades, de 8 da manhã até as 2 horas da tarde. Não deixe de levar documentos necessários e acompanhar lá no site o que você precisa levar para fazer esse tipo de serviço e receber o atendimento, viu? Vamos fazer um rápido intervalo, o Correio Petropolitano volta daqui a pouco para trazer para você, então, a nossa entrevista com o deputado Sérgio Fernandes para falar sobre moradia em Petrópolis e, claro, política pública também residencial. Correio Petropolitano debate volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha. Em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho.
É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher, é um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta, a gente dá início agora então à nossa entrevista. Aqui ao lado, ao vivo no estúdio, para conversar com a gente hoje sobre moradia e também política pública, temos o deputado estadual Sérgio Fernandes, ele que comentou recentemente em uma sessão na LERJ, criticou na verdade a falta de política pública voltada para a moradia aqui em Petrópolis. Então a gente vai conversar um pouco com ele para entender como que está inclusive também esse acompanhamento dos parlamentares. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa. Uma alegria enorme, Richard, estar aqui no programa, debatendo uma pauta extremamente importante para a cidade de Petrópolis, que é a questão da política pública habitacional e tudo aquilo que envolve a necessidade do nosso município avançar. Isso vem preocupando muito a gente na Assembleia, quando a gente percebe que Petrópolis há muito tempo está estagnado numa série de ações e não, de fato, promove políticas públicas de continuidade. E a habitação é uma delas, e o nosso posicionamento tem sido muito firme, que a gente não pode permitir que o aluguel social seja essa única ferramenta de política pública habitacional. Muito pelo contrário, o aluguel social ele tem a sua importância quando há uma tragédia, quando aquelas famílias perdem as suas casas, mas aquilo precisa ser temporário. E a gente vê Petrópolis, não é 1, 2, 5, 10 anos atrás. Na história de Petrópolis, a gente não vem vendo esse debate e a articulação necessária com o governo do Estado, com o governo federal, para que a gente possa avançar. Então isso deixa não só nós, enquanto parlamentares, mas o munícipe da cidade de Petrópolis muito agoniado, muito apreensivo, porque não vê prontas respostas. A gente sabe que isso é uma política complexa, que não é resolvida da noite para o dia, mas a gente está vendo lá na posse, há 12 anos não se conclui unidades habitacionais. Quando a gente começa a fazer recortes temporais de 12, 15, 20 anos, a gente precisa se questionar e se permitir também, enquanto deputado, enquanto agente público, ser cobrado de onde está o problema. E automaticamente o meu papel não é apenas apontar onde está o problema, é buscar as soluções, é buscar essa interlocução que hoje falta no município de Petrópolis. A gente não vê o município de Petrópolis, o Poder Executivo, buscando recursos e abrindo diálogo em Brasília, buscando recursos e abrindo diálogo com o governo do Estado. Tive recentemente na Secretaria de Estado de Habitação, conversando com o secretário Bruno Dauaire, e ele me relatou justamente isso, um ofício que é encaminhado para Petrópolis, 3, 4 meses para se responder. Então, muitas das vezes essa omissão nos preocupa muito. E tenho falado também que o momento da gente debater e buscar soluções é justamente esse momento, onde o período de chuvas passou, onde a gente tem ali um mínimo de segurança do tempo de que não vamos ter grandes chuvas na cidade por conta das estações que a gente está vivenciando. A gente não pode ficar omisso, não debater, não buscar soluções e em dezembro, janeiro, no período crítico que a gente vive, a gente voltar o mesmo papo, a mesma discussão que a gente já conhece. É uma discussão que me deixa muito aflito, que é tão somente reconstruir a cidade. Reconstruir, obviamente, é importante, mas quando a gente fala em reconstrução, a gente está falando em refazer aquilo que foi destruído em virtude de uma tragédia. E a gente precisa falar mais em prevenção para que isso não aconteça. E mais uma vez, voltando para a política habitacional, a gente não pode tratar a política habitacional tão somente para aqueles moradores que, infelizmente, perderam suas casas, perderam suas residências. A política habitacional preventiva é justamente identificar aquelas residências que se encontram em áreas de risco, que não se encontram legalizadas e buscar também recolocá-los num local seguro. Porque senão nós reconstruímos ou construímos novas unidades
para aqueles que perderam, mas na próxima chuva, talvez infelizmente, por ausência de política pública habitacional preventiva, outras residências vão cair, vão vir abaixo. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade nesse debate, Richard. E eu tenho sido um crítico, sei disso, mas ao mesmo tempo eu me permito o tempo todo ser cobrado, não só enquanto parlamentar, mas morador da cidade de Petrópolis. Enquanto morador da cidade de Petrópolis, a gente percebe que qualquer chuva, a avenida enche. A gente percebe hoje o medo, o temor do próprio comércio com qualquer chuva. Sobre a chuva, a gente não tem gerência sobre o tempo, né, sobre as ações da natureza, mas a gente precisa estabelecer um planejamento, um cronograma de política pública preventiva para a cidade de Petrópolis. E a gente não vê isso, não vê as ações e muito menos o debate. E eu estou fazendo essa cobrança para que a gente possa avançar nessa pauta que é muito importante para a cidade de Petrópolis. Você comentou durante a sessão que chegou até enviar ofícios para a prefeitura. De alguma forma você recebeu algum retorno, alguma resposta ou ainda está dentro desse prazo? Queria só também ressaltar aqui que esse problema, por exemplo, de política habitacional, ele já se estende aqui em Petrópolis há anos. A gente, inclusive, trouxe aqui no Correio Petropolitano um debate quando completou um ano da tragédia do ano passado. A Cláudia, Cristina, ela que faz parte do movimento Moradia de Petrópolis e Aluguel Social, está nessa pauta. Ela foi atingida inclusive em 2011 lá no Vale do Cuiabá e tem também participado dessa articulação Prefeitura, Governo do Estado, Governo Federal em relação às moradias aqui em Petrópolis, que a gente sabe tem se tornado tanto um quanto preocupante para todos nós. Agora, por gentileza, Sérgio, eles chegaram a te dar algum retorno? Não, a gente não tem retorno, como eu venho afirmando aqui. É uma ausência de diálogo muito grande, é um afastamento para interagir com o parlamento, com todos os deputados, que quando a gente narra a situação que Petrópolis vivencia e vivenciou, todos são solidários, todos querem de alguma maneira somar com esse processo de desenvolvimento da cidade. Só que isso não acontece, parece que há um grande fechamento da máquina pública de problemas que não conseguem ser resolvidos tão somente pela prefeitura. Não tem como ter essa perspectiva. A gente precisa do poder público estadual, a gente precisa e necessita do poder público federal. Eu já estive em Brasília solicitando recursos, solicitando ações. Tenho cobrado muito o Estado, que tem esse interesse em ajudar o município de Petrópolis, mas o que acontece é justamente isso. Determinadas normas, determinados ajustes nos parâmetros das construções que possam vir a ser feitas, precisam ser regulamentados pela prefeitura, e a prefeitura não regulamenta os terrenos que são identificados pelo Estado, no Vale do Cuiabá, Mosela, na região ali de Itaipava, Benfica, burocratiza tudo, não entrega os terrenos, cria empecilho para que aquilo aconteça, enquanto isso a população aflita. E como você mesmo disse agora, o próprio aluguel social, que a prefeitura muitas das vezes afirma ser a solução, sofre descontinuidade, não se paga em dia, não se paga da forma que deve ter. Então a gente precisa reorganizar isso, ter um debate muito sério, um debate com muita responsabilidade, que a gente possa envolver todos que possam ajudar a nossa cidade, para que esse número do déficit habitacional não aumente a cada ano que passa na nossa cidade, seja em virtude das tragédias, que infelizmente acontecem, seja em virtude de um crescimento desordenado, de construções irregulares. A gente precisa estar muito atento a isso, não só o Poder Executivo, mas conversando com o Poder Judiciário, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público. Todo mundo precisa estar envolvido para que essas ações, de fato, avancem, para que as coisas aconteçam. Não pode uma prefeitura não conseguir, durante 12 anos, por não ter a continuidade necessária num contrato de licitação, um conjunto habitacional. Isso, para mim, demonstra uma total falta de credibilidade do ente público em contratar. E a gente precisa ultrapassar essas barreiras, e a gente está falando aqui, não é uma questão utópica, a gente pode olhar para outras cidades do estado do Rio de Janeiro que vem se desenvolvendo, que vem crescendo, que vem recebendo aporte de recurso público, seja do estado, seja do governo federal. Posso citar aqui Miguel Pereira, a gente pode citar a cidade de Volta Redonda, a gente pode citar aqui a nossa vizinha Areal. A gente percebe o quanto eles vêm se desenvolvendo, o quanto eles vêm se articulando para que o Estado, o governo federal, olhe com o carinho necessário para essas cidades. Se a gente for ver as ações de São Paulo, que em São Sebastião do Alto sofreu com tragédia também, o quanto ele já vem avançando nesse processo de recompor a residência daquelas famílias. E a gente, mais uma vez, Petrópolis, segue
tão somente discutindo aluguel social. Mais uma vez, eu não sou contra o aluguel social. Aluguel social é uma ferramenta importante, mas a gente precisa ter a plena convicção que aluguel social é e deve ser uma medida temporária. A gente não pode perpetuar e permitir que o munícipe que perdeu sua residência, que perdeu seu senso de pertencimento de onde morava, o senso de pertencimento da sua casa e muitas das vezes territorial, fique com a bengala do aluguel social para o resto da sua vida e sem qualquer perspectiva. E a gente precisa discutir isso nesse momento, porque quando chegar janeiro, fevereiro, as discussões são outras e as ações já têm que ter sido tomadas. Se não fizer agora, a gente mais uma vez vai ficar com medo, mais uma vez, ou infelizmente, teremos chuvas e a gente pode sofrer novas tragédias e a gente vai ficar falando tão somente em reconstruir. E quando a gente fala em reconstrução, a gente está falando daquilo que já foi destruído. A gente precisa preservar, a gente precisa prevenir e a gente precisa minimizar esses impactos. Como que, você que já está há quase 20 anos basicamente na vida pública, né, Sérgio? Já foi também secretário de Estado, como que você avalia hoje não só a parte de política pública habitacional, mas de prevenção também em Petrópolis? Eu pergunto isso porque agora, principalmente depois das tragédias, em Petrópolis tem se criado o que a gente chama de uma consciência de que somos uma cidade em que ocorrem infelizmente os efeitos climáticos, né, que estão se tornando aí cada vez mais comuns devido a questões externas, poluição, meio ambiente e tudo mais, e que Petrópolis tem que ser uma cidade resiliente. Mas esse termo resiliente não significa que a cidade tenha que aceitar as tragédias e muito menos utilizar isso como de alguma forma uma ferramenta justamente para adotar ou para utilizar o aluguel social, por exemplo. Porque eu me lembro que ano passado eu fui numa das audiências na 4ª Vara Civil e foi comentado que Petrópolis gasta 10 milhões de reais por mês com aluguel social. Fazendo uma conta básica de 10 milhões de reais, você pega uma casa construída, por exemplo, no ideal, sala, quarto, cozinha, banheiro, por exemplo, uma área... 100 mil reais. Você consegue construir uma grande quantidade de residências com esse valor só do aluguel social. Por que ainda não foi criado? Por que justamente há essa demora para a criação, para a construção, na verdade, de unidades habitacionais em Petrópolis? E isso é um problema pelo que a gente tem acompanhado histórico aqui na cidade, Sérgio. Olha, falta de boa vontade e capacidade política em fazer. Né? Como você afirmou aqui com muita propriedade, nós não temos o poder de interferir nas questões climáticas. Nós não temos o poder de interferir na parte geológica do solo, da terra da cidade de Petrópolis. A gente compreende essa questão de onde Petrópolis está situada. Mas o que a gente vive hoje é a omissão do homem como um todo, mas também dos agentes públicos ao longo do tempo. E aqui não querendo politizar o tema, que é um tema sério e importante, quando a gente olha sob o viés político pelo retrovisor, a gente acaba vendo os mesmos personagens de 12, 15, 20 anos atrás. Então eu acho que a gente precisa ter muita responsabilidade com esse tema e ter boa vontade política de resolver esses problemas. Não são problemas fáceis de resolver, mas a ação humana, numa compreensão até mesmo histórica de Petrópolis, uma cidade que foi planejada sobre uma ótica imperial, a cidade cresceu, a cidade se desenvolveu, mas a gente continua também com uma população concentrada, densa. Quando a gente fala também em política habitacional, a gente não pode sair construindo e adensando cada vez mais. A gente precisa avançar para outras fronteiras, para poder unir justamente nessas fronteiras com outros municípios, identificar novos terrenos e aos poucos, mais uma vez, não é uma política de 1, 2, 3, 4 anos. É uma política séria, de continuidade e que nós, agentes públicos, tenhamos a plena compreensão que não é uma política do prefeito ou do governador. Precisa ser uma política de Estado, uma política municipal de continuidade. Senão a gente não vai a lugar nenhum. Senão nós vamos ficar, mais uma vez, criticando, apontando as falhas e não solucionando problemas. Eu não estou aqui, mais uma vez, tão somente para criticar.
me permito sempre todo tipo de cobrança e acho que é assim que tem que ser. A gente tem que buscar solução, mas a gente não pode ficar agoniado ao ver o ente municipal estagnado, fechado e não buscando esse diálogo. Eu fiz, enquanto o deputado conversava aqui, explicava, eu fiz a conta no telefone. Dá para você construir, pegando 10 milhões de reais, por exemplo, gastando 100 mil para cada residência, você consegue construir 100 casas. Só aí. São 100 casas. Isso habitaria 100 famílias. Que 100 famílias tivessem, sei lá, 3 pessoas, a esposa, a mulher e o filho. São 300 pessoas. Fora isso, a gente tem ainda hoje, deputado, o prédio da Floriano Peixoto fechado. Continua fechado, veio com recurso, inclusive, da Alerj. Como vocês, parlamentares, têm acompanhado justamente, digamos, esse descaso aqui em Petrópolis? E me permito até fazer a seguinte pergunta. A política foi colocada por cima da importância desse tema aqui em Petrópolis, nesse sentido municipal, de ter um prédio que poderia estar com algumas famílias e continua fechado, não passou por intervenções, não passou por obras, simplesmente só está fechado, e ao mesmo tempo essa falta de diálogo, de conseguir recursos, de ver que só porque talvez o governador é de um partido, a prefeitura é de outro, a política nesse esbarro ultrapassou os limites do que realmente seria importante? Olha, a gente vê tudo isso com muita indignação, com muita revolta enquanto morador da cidade de Petrópolis. Eu fiz um comentário há pouco tempo atrás que eu não queria politizar esse tema, porque a gente precisa ter essa responsabilidade, é compromisso com a cidade. Mais do que como deputado estadual, como prefeito, como governador, é como compromisso como cidadão. A gente precisa buscar melhorar o local onde a gente vive. E a gente não vê isso. E a narrativa ela fica cada vez pior. Então a gente vê isso com muita preocupação. A gente vê isso de uma maneira muito crítica. Um recurso público vindo da Alerj, um prédio por mais de um ano fechado, sem qualquer perspectiva, a população vivendo de justificativas muitas das vezes infundadas. É a licitação que não acontece, é a empresa que não quer. Ora, isso é falta de credibilidade, isso é falta de planejamento. Quando o mercado, quando as construtoras, seja lá quem for, ver que há uma prefeitura séria, que há uma prefeitura que tem planejamento, que há uma prefeitura que tem gestão, a gente consegue mudar a realidade. O que a gente não pode é fazer Petrópolis o tempo todo de pobre coitada. A gente precisa elevar essa autoestima da nossa cidade, a gente precisa buscar novos investimentos, as parcerias públicas e privadas. Esse modelo hoje, até mesmo de construção de conjuntos habitacionais, já está ultrapassado. A gente tem modelos extremamente rápidos e baratos no Paraná, em Curitiba. E por que não se traz para cá? Ou por que não se faz esse debate? Nem o debate é feito. Não há ação e nem o debate. A gente poderia aqui estar discutindo que se debate muito, mas de concreto não acontece nada. O que eu estou falando é que não acontece nada e não há o debate. Não há o diálogo. E politizar isso é crime. A gente não pode permitir omissão nesse caso. Isso é crime. São vidas que deixam de existir por conta de omissão. Deputado, o que você questionou nesse seu ofício que foi enviado à Prefeitura? Bom, a gente está questionando os 3 terrenos hoje que o Estado identifica como terrenos aptos a receber investimento habitacional, Mosela, Itaipava, Benfica e Vale do Cuiabá, e principalmente as mudanças no gabarito que são necessárias para que o Estado possa fazer, o recurso estadual, a licitação é do governo do Estado, para que o Estado possa promover todas as ações necessárias para a obra começar. E a gente está em discussões e discussões e discussões e ausência de resposta. Não pode o município ficar 3, 4, 5 meses sem responder um ofício que é interesse de toda a população de Petrópolis. É uma resposta de um ofício, é a adequação de um projeto. A gente está falando de coisa muito básica. Essas ações são ações do dia a dia, de quem quer resolver. Quem conhece a máquina pública, e eu posso falar isso com muita propriedade, tem que botar debaixo do braço. Se tiver que tomar chá de cadeira, a gente toma chá de cadeira, mas para resolver o problema. Tem que ter solução, tem que buscar solução, tem que brigar por aquilo que a gente acredita, pelas mudanças que a gente quer que aconteçam na nossa cidade.
Então, como você mesmo colocou, é importante lutar, é importante resistir, mas a gente precisa ter uma separação muito clara de quando há uma omissão e você compreende ali que você precisa ficar lutando porque ninguém faz nada. A gente respeita todos os movimentos de resistência e são necessários, mas a gente precisa ver ações concretas que mudem realidade. E essas ações devem ser promovidas pelos entes federativos, governo federal, governo estadual e principalmente o governo municipal. Moradia é no solo da cidade de Petrópolis. O CEP, a rua, é da cidade de Petrópolis. São ações que o governo federal e o governo estadual não podem entrar aqui e fazer o seu bel prazer. A legislação municipal, né, código de posturas, código de obras, precisa ser respeitada. E me parece que não há esse entendimento, não há essa compreensão. Deixam esse vazio, uma total falta de informação para a população, que segue apreensiva, que segue com medo, que não tem os seus problemas resolvidos. E não tem sequer a expectativa de resolver esse problema lá na frente. Em vez de avançar, em vez da resposta ser em breve você deixa de receber o seu aluguel social porque vai ter a sua residência, não. É discutir como vai pagar o que já devia estar regulado, o que já devia estar direitinho. Então essa preocupação que a gente tem, esse cuidado, esse carinho, é que nos move. Que a gente precisa estar cobrando quem tiver que cobrar para que as coisas aconteçam. Não pode ficar da forma que está. Petrópolis não pode ficar atrás de uma série de municípios que, com todo respeito, não tem a nossa história, que, com todo respeito, não tem o viés que Petrópolis tem de cidade imperial, cidade turística, que já viveu o auge do desenvolvimento, de geração de emprego. Quando a gente fala em política pública habitacional, a gente está falando também de tudo isso. As construções irregulares, as ocupações irregulares, muitas das vezes são fruto daquela família que não tem como residir aonde gostaria e vai buscar onde é mais fácil, porque essa família também precisa morar. Então a política pública habitacional ela também é transversal a uma série de outras políticas. Não basta tão somente criticar aquele chefe de família que é cobrado pela sua família, que precisa ter um teto. Ele vai buscar a resposta mais rápida, o caminho mais rápido para ele. Nesse momento que o poder público precisa dar a mão para a população e mostrar o caminho. Até mesmo quando a gente trata dessa questão familiar, o terreno da própria família às vezes é cedido, mas em alguns casos a pessoa nem sabe, na verdade, que aquele é um terreno de risco, por exemplo. Então precisaria também de um estudo, uma análise técnica de toda a cidade de Petrópolis, apontando locais de risco, quais os níveis de risco e de como isso impacta para que aquela pessoa tome até uma atitude em caso de emergência. Mas é fato que a gente precisa muito ainda questionar essas questões e abordar esses temas. Eu queria fazer até uma outra pergunta também que acho que aborda nessa questão da política habitacional, deputado, que é o seguinte, você foi secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Social. Você acredita que esse cenário que a gente tem hoje pode impactar justamente também, por exemplo, para empregabilidade, investimento na cidade, empresas, justamente por conta desse cenário que a gente tem hoje? Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvida, a gente foi secretário, teve a oportunidade de ser secretário de Ciência e Tecnologia, já tivemos atuação na assistência social, o nosso mandato também é muito focado para a educação no estado do Rio de Janeiro. A gente precisa também permitir e criar oportunidade para os nossos jovens, para que eles possam estudar e para que eles tenham também a expectativa de, na cidade onde eles moram, se desenvolver enquanto homem, né, enquanto cidadão, constituir sua família, ter a sua residência. Isso é a ordem cronológica da vida e o poder público se faz presente em todos esses momentos. E quando a gente vê uma cidade que perde a sua credibilidade pública, é uma cidade que se empobrece. É uma cidade que vive altos e baixos. A gente tem ações importantes, a gente é uma cidade ainda que as pessoas querem vir para cá, mas eu acho que poderia ser muito mais. E Petrópolis precisa olhar também para quem mora aqui, para quem reside aqui. Óbvio que a gente fica feliz quando vê a taxa de ocupação, óbvio que a gente fica feliz quando vê um sucesso de uma Bauerfest, de um Natal de Luz, isso é extremamente importante, circula recursos na nossa cidade, promove o comércio local, mas se a gente não tiver a compreensão de que esses eventos, de que essas ações importantes que são, não mudam a realidade de quem aqui mora, de quem sofre os efeitos da chuva, a gente está no caminho errado. É isso
porém olhar para a população de Petrópolis também, porque é ela que dorme e acorda todos os dias no município. É aquele pai, aquela mãe que precisa deixar seu filho na creche para ir trabalhar ou para buscar o seu emprego. E o Estado e o município têm que estar oferecendo isso. Tem que estar buscando a capacitação profissional, tem que estar buscando o primeiro emprego, tem que ter oportunidade para esse jovem. Porque ou ele vai migrar, ou ele vai se marginalizar. Seja aqui na nossa cidade, seja em outra cidade. Então a gente precisa criar um ambiente atrativo para a população de Petrópolis, que passa pelo resgate da autoestima, agora de ações positivas, onde as pessoas possam ter a expectativa de que aquilo vai acontecer. E o que a gente justamente vê e acompanha é o descrédito. Quando você começa a ter a informação de que algo que foi planejado para acontecer lá atrás, até hoje não foi concluído, há 12 anos, quando você conversa com aquela família que recebe aluguel social há 15, você cria um ambiente de descrédito, e isso é muito ruim. Então eu tenho certeza que o trabalho aqui para a cidade de Petrópolis é um trabalho árduo, é um desafio que a gente tem mais uma vez frisando aqui enquanto cidadão. Eu acho que esse compromisso é nosso, obviamente, enquanto deputado, enquanto agente público, mas de todos os cidadãos, de estarem cobrando, de estarem interagindo, de estarem discutindo e estarem somando para as questões que envolvam a nossa cidade, que é uma cidade complexa, por sua natureza, pelo seu relevo, mas ao mesmo tempo a gente não pode tão somente aceitar as suas dificuldades e não buscar as soluções, porque solução há. Solução há e a gente tem exemplos claros de que há solução. O que precisa é trabalhar muito, né? E trabalhar muito, para mim, é acordar cedo, dormir tarde, gostar e amar aquilo que a gente faz, é representar a população do estado do Rio de Janeiro, em especial a população de Petrópolis, e correr atrás, porque o problema tem que ser resolvido na hora. Tem que buscar a solução. Deixar debaixo da gaveta não resolve o problema. Deixar em cima da mesa não resolve o problema. É difícil, dá trabalho, mas tem que ter boa vontade. Inclusive, só para você, eu fiz até uma crítica na semana passada aqui no Correio Petropolitano Debates, justamente sobre essa questão que o deputado comentou, a respeito de uma cidade feita para o turismo. A gente sabe que Petrópolis realmente tem os seus atrativos que são muito importantes justamente para a economia da cidade. Mas a revitalização, por exemplo, na rua do Trono de Fátima só foi iniciada porque haveria um evento nessa semana agora. E os moradores da região, por exemplo, que tiveram inclusive lá diversos escorregamentos de terra, tiveram problema com via, nesses 1 ano e 3 meses, se você considerar a última tragédia que foi em março do ano passado, 2 meses, continuaram com a rua com problema, com dificuldade para passar, mas aí porque vai vir um evento, aí vamos fazer a obra. Isso indica, pelo menos, que a preocupação não é com o morador que tem que passar ali todos os dias, mas com o turista, com o visitante que vai vir à cidade e vai ver, olha, está sendo feito. A realidade é muito pelo contrário. Deputado, alguma outra informação talvez importante que você queira ressaltar aqui, ou justamente até sobre esse diálogo, esse ofício encaminhado para a Prefeitura, sobre alguma resposta do Estado ou da própria Prefeitura a respeito sobre esse tema? Bom, Richard, eu acho que a gente conseguiu fazer uma boa fala, uma boa explanação. O que eu posso aqui com muita tranquilidade afirmar é que o nosso mandato está 100% à disposição da população de Petrópolis para que a gente possa avançar nessas pautas importantes, cobrando, sendo duro quando tiver que ser, mas buscando soluções. Esse é o nosso principal papel. Fiscalizar, encaminhar e cobrar as soluções para que a gente possa mudar a realidade do nosso município que a gente vem percebendo que está ficando para trás, está ficando no tempo. E a gente não pode permitir que isso aconteça no local onde a gente mora, no local onde a gente reside, onde a gente cria os nossos filhos. Então a gente está muito imbuído nesse papel de estar buscando investimento, de estar buscando soluções, e não irei me furtar tempo algum de qualquer debate, de qualquer diálogo, seja de qualquer vertente ideológica. A gente precisa ter uma clareza de que não estamos discutindo aqui, nesse momento que a nossa cidade passa, nem direita, nem esquerda, nem centro, nem meio, nem alto, nem baixo. Nós estamos discutindo a cidade de Petrópolis. Nós estamos discutindo a nossa cidade. E isso não pode ir para um campo ideológico, isso não pode ir para um campo partidário, e isso não pode ser personificado na figura do governador, do prefeito, do deputado A, B ou C.
É essa responsabilidade pública que a gente precisa ter. E eu tenho total clareza de que a gente tem, o nosso mandato está aberto para poder somar e contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade. Perfeito, obrigado, deputado, pela sua presença, por esclarecer aqui alguns fatos para a gente e que possamos realmente trazer até outros debates a respeito sobre esse tema, mas de forma positiva. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse importante canal de comunicação para a população petropolitana, para que ela possa conhecer os problemas e entender que existem pessoas que estão correndo atrás de solução, que entendem que é possível avançar e só através de vocês, através de todas as ferramentas que vocês têm de se comunicar com a nossa população, que a gente pode poder contar as nossas ações e ao mesmo tempo cobrar. Então queria agradecer muito a oportunidade, deixar um abraço muito carinhoso para todos que estão nos assistindo e não tenha dúvida, nós vamos resistir, mas nós vamos seguir lutando e andando para frente, resolvendo os problemas da nossa cidade e dialogando com quem tiver que dialogar, porque o que a gente precisa resolver é o problema da cidade de Petrópolis, para que a gente possa avançar no rumo do desenvolvimento econômico e turístico da nossa cidade, gerando emprego e renda para todo mundo e com muita educação para os nossos jovens e para as nossas crianças, sempre, e valorizando os profissionais de educação, que eles sabem o quanto a gente luta por essa valorização de cada um deles. Assim a gente espera, deputado. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, obrigado. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. Correio Petropolitano Debate volta na segunda-feira, 13h ao vivo, e é claro, você é nosso convidado especial. Um bom fim de semana e segunda-feira a gente se vê. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.